Fala pessoal, sejam bem-vindos de novo aqui à nossa playlist para o concurso do Banco do Brasil, tá bom? E hoje eu vou responder aqui numa aula extraordinária. Essa aula aqui, ela seria uma aula especificamente de logarítmico, de polinômios, tá? E algumas funções aí que tem no edital. Mas hoje eu vou fazer uma aula especial aqui para o Vitor, porque ele me pediu essa questão aqui e eu achei bem legal o jeito que ele me pediu. Ele falou, pô, professor, me ajuda nessa aí, porque o cara tira valor do nada, né? Na hora de você pegar a solução dela, né? Inclusive, essa questão aqui é uma questão da banca desse ano, tá? Da Sesgran Rio, tá? Então, essa é a cara da prova? Sim, essa é a cara da prova. Geralmente é a mesma pessoa que faz por um tempo muito curto. Então, se você essa data foi do ano passado, uns 2 anos, a cara da prova é essa daqui, né? Então, quais são os valores e por que que o Vitor achou que as coisas vêm do nada, né? Inclusive, eu acho que você pensa assim também, né? Porque a matemática está ali escondida. A matemática está aqui escondida. Então, o cara escreveu isso aqui, escreveu em português, né? Para ver se você consegue fazer aqueles primeiros itens do edital lá da matemática básica, tá? E qual é o item? O item de equação. Gente, caiam em cima desse item de equação, porque se você entender o que é um equacionamento, fala, porra, eu consigo equacionar qualquer coisa na minha vida, tá? Então, se você entender o que é um equacionamento, você consegue resolver a partir de um enunciado onde não tem valores, né? Então, você consegue equacionar isso. O único valor que aparece ali é o dinheiro, só que tem muita linguagem matemática por trás. Dá uma olhada, eu vou ler com vocês. Qualquer coisa você volta o vídeo, me escuta lendo de novo, né? Ou dá um pause e lê o vídeo, a questão aí, tá? Um cliente foi sorteado em um plano de capitalização cujo prêmio, após os descontos, né? Tem que ter descontos, foi de 8.800. Tá bom, tá aí o valor. Vamos lá. Esse prêmio foi dividido, apareceu uma linguagem matemática, dividido é uma operação, entre seus três filhos. Opa, apareceu o valor da divisão. De modo que o segundo ganhou um quinto a mais que o primeiro. Gente, tudo isso, ó, a mais, um quinto. Que o terceiro ganhou 5/6 a mais do que o segundo. Quanto recebeu o primeiro filho? Então você só quer saber quanto recebeu o primeiro filho. E eu tenho certeza que tem gente que faz de cabeça. Tem uns caras que começam a fazer contas assim, quem mexe com o número, quem mexe com o número de quem trabalha fazendo contas o dia todo, uma hora ele consegue buscar um caminho mais rápido para resolver essas coisas. Ele fala, pera, então é 8.800. Se eu fizer aqui, aqui, jogar aqui, isso daqui dá um quinto, aí o cara consegue fazer a conta, tá? Existe isso sim, só que tem um jeito mais rápido, que é usando as operações que o ser humano normal faz, né? Eu faço assim, eu uso as operações, né? Então a gente vai equacionar. Se todos tivessem recebido igual, eu poderia equacionar isso desse jeito, ó. A mais A, tudo isso igual ao total, 8.800. Tá? Ficou maior zero. Só que não é isso que eu vou fazer. Por quê? Porque eles não são valores iguais. Ah, mas se fossem valores iguais, era só dividir por 3. Claro, só que se você divide por 3, você não está exercitando a lógica de equação. Porque depois que você começa depois que você equaciona, você começa a resolver a equação para você chegar no valor que foi equacionado. Você equacionou um valor, você não sabe qual é. É o A. Você tem que chegar no resultado. E aí, então, você vai fazer todas as operações, né? 8.800 e tanto dividido por 3 e aí você resolve o valor do A, né? Tem gente que já vem para esse passo direto, que é o passo da divisão. Tudo bem, mas quando você equaciona, você está desbloqueando uma parte da sua cabeça, que é a parte de você trabalhar com valores que são diferentes, né? Porque no caso de uma igualdade é fácil, são todos os valores iguais. Mas e se um dos irmãos receber um valor diferente? Então ele teria um B diferente, né? E aí, o que que você faria? Iria equacionar isso daqui. Então agora eu tenho 2A mais B igual a 8.800, né? E aí tem que resolver. Ah, mas como é que eu vou saber agora? Boa pergunta. Agora a gente não sai. A partir disso daqui você não resolve. Porque se você tem duas coisas que você não sabe, você precisa de duas equações, tá? E essas duas equações a gente vai tirar do texto do português. Beleza? Vamos lá então, gente. As equações que vão sair. Primeiro, quantas equações tem que sair? São três irmãos, então tem que sair três equações, tá? O prêmio foi dividido entre então, os três irmãos, tá? O segundo, vamos colocar assim, o irmão A, o irmão primeiro irmão recebeu A, o segundo irmão recebeu B, primeiro, segundo, terceiro.
Essas são as três equações, né? Na verdade, não são três, aqui são duas, porque o A, ele recebeu o próprio valor, tá? Então, o A está relacionado com o B. Está escrito aqui, ó. O segundo ganhou um quinto a mais, opa, do que o A, do que o primeiro, né? Então, o primeiro recebeu o A. O que que é um quinto a mais do que ele? Mais A dividido por 5, A sobre 5, ou um quinto, né? Você pode escrever isso de uma forma diferente também aqui, ó, que é colocando o um e o 5 fora, né? E o A fora. Um quinto vezes A, tá bom? Gente, uma coisa que vocês têm que saber fazer aqui, MMC, tá? O mínimo múltiplo em comum ao 5 e o um é o próprio 5. E aí vocês resolvem isso daqui. Tá bom? O MMC é uma coisa importantíssima. Se eu tenho A mais um quinto de A, você não soma isso. Então você tem que fazer o mínimo múltiplo em comum, tá? E aí, fazendo o mínimo múltiplo em comum, você vai ver que esse termo aqui, ele vai virar um 5 embaixo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, um 5 em cima, e 5 mais um dá 6, tá? Caso você tenha dificuldade, né, em encontrar o MMC, é, deixa aí nos comentários, tá bom? Que daí eu preparo uma aula só de MMC para o concurso do Banco do Brasil. Cobra bastante? Cobra. Nessa parte de equação, a Sesgran Hill é gênio em cobrar essa parte de MMC, tá? Mas vamos lá que essa parte não é. Essa parte de MMC é só para a gente calcular o valor, a equação do A relacionada com o B, tá? Tá, e aí? E aí, então, a gente descobriu que dá o B, ele vale 6A dividido por 5, também conhecido como 6 quintos de A, né? Ah, mas ali era mais um quinto, eu sei, a gente equacionou isso. É isso daqui, ó, um quinto de A. E aí, quando você resolve a equação, você deixa ela mais bonitinha, deixa ela simplificada. E aí a gente faz a mesma coisa pro terceiro. O terceiro irmão, o que que ele fez ali, ó? O terceiro irmão, então, ele ganhou 5 sextos a mais que o segundo. Então, ele recebeu 5 sextos a mais que o segundo. O segundo é B. Como é que é 5 sextos a mais do que ele? É B. E aqui em cima eu vou ter sim, mais 5 sobre 6 vezes o B. Por que que tem que ser o vezes o B? Porque é 5 sobre 6 proporcional ao valor, aquele valor que todo mundo ganhou. E se eu coloco só 5 sobre 6, ele não tem relação com o valor total. Mas se eu multiplico ele com o B, então eu estou acrescentando um valor que está relacionado com o B lá. Ele é 5 sextos daquele valor, né? Tá, e agora a gente vai fazer o quê? Agora MMC de novo. Se você resolver o MMC disso daqui, vocês percebem que eu tenho o costume de transformar o fator, né? Eu coloco o mesmo valor embaixo e em cima. Esse é um segredo. E aí, então, ele vai virar 11 quintos. Opa! 11 sextos de B. E quem é isso? Isso aqui é o meu C. 11 sextos de B. Tá, e agora? E agora você tem essas equações, você vai usar essas equações em que lugar? Você vai usar essas equações naquela equação maior. Ela é a terceira equação. Ah, já tem três aí. Gente, não tem três, tá? A igual a A não acaba sendo uma equação. Eu não consegui comparar ele, equacionar ele, tá bom? Então, mas eu sei que A está relacionado com o B mais o C a partir dessa equação aqui, ó, que A mais B mais C é igual a 8.800. Quanto é que vale o A? A mesmo. E se eu descobrir o valor dele, eu descubro o valor que o primeiro filho recebeu. Então vamos deixar todos em termos do A. Se eu quisesse saber do terceiro, eu ia ter que mexer nessas coisas aqui, né? Fazer o que a gente chama de algebrismo, mexer ele de um lado, passar para o outro, tá multiplicando, passa dividindo, passa multiplicando. Isso é um trabalho matemático que vocês aprendem antes do concurso, vocês dominam essa parte também. Vocês vão fazer mais rápido as questões, tá? Se você não domina, não tem problema, só que demora um pouquinho mais, tá? E agora o que eu faço? Agora eu substituo. Quanto que vale o B equacionado pela equação lá embaixo? E se eu trocar o B, olha que legal, né? Isso é equacionar, né? Como se fosse uma balança, né? O B, se eu trocar ele e colocar 6 vezes o A dividido por 5, a balança continua sendo equilibrada? Sim. Por quê? Porque o A e o B têm esse peso aqui, ó, relacionados, né? Que é 5, é 6 sobre 5. E o C? E o C é 11, tem que botar um 6 embaixo, né, gente? Eu apaguei ele. É 11 sextos de B. Esse é o C. Porque a relação que a gente tinha do C era ele com a letrinha com o irmão anterior, né? Tá escrito ali, ó. O terceiro ganhou 5 sextos a mais que o segundo.
E o segundo recebeu B. Tá, professor, mas e aí? O que que eu vou fazer agora? Está cansando. É, eu sei. Agora você está resolvendo a equação. Agora são as operações básicas, tá? Então agora eu vou somar A com o A e B com o B. Não, mas o B tem que sair. É, porque o B já está relacionado, a gente sabe. Se eu trocar aonde tem o B por aquele valorzinho que tá ali embaixo, ó, que é o 6 sobre 5A, eu mantenho a equação. Então agora eu resolvo minha equação, deixando tudo em termos, olha que legal, de A. E aqui vai ter, então, 11 vezes o B. O que que é o B? 6 quintos de A. E aqui eu tenho 11 sobre 6. E aqui eu tenho sinal de mais, né, gente? Nem sei por que que eu coloquei um ponto ali. Tá, e agora? E agora todos têm A. Vou fazer o MMC de novo, né? Na verdade, não vai precisar aqui, ó, por causa que esse último termo aqui, ó, eu mudei para o vermelho e ficou ruim, né? Esse último termo aqui, ó, eu tenho um 6 e um 6. Se eu estou multiplicando esse meu número A, que é o que eu vou descobrir, se eu multiplico ele por 6, depois eu divido, então eu não fiz nada, né? Porque eu multiplicar por um número e depois dividir pelo mesmo número, eu não mexo. Então eu posso cancelar o valor que está em cima com o valor que está embaixo. E aí vai sobrar o 11 em cima e o 5 embaixo. Eu posso somar esse com esse? Posso, porque os dois têm o 5 embaixo. Mas eu posso também fazer o MMC, né? E aquele valorzinho ali vai ficar com um 5 embaixo daquele jeito. E aí, o que que eu faço com isso? Deixa eu só apagar esse daqui. E o que eu faço com isso? Agora você termina a equação, tá? Então aqui é 5 mais 6 mais 11. Isso vai dar 22. Pode fazer a conta aí, tá? Dá 17 mais 5. E o 5 de baixo não some, ele fica ali. Cuidado com isso, hein, gente? Tem gente que acha que está fazendo aqui alguma coisa e daí o 5 some. Quando ele é igual a zero, daí o 5 pode sumir, né? Porque daí eu passo ele multiplicando. O que eu vou fazer agora, né? Se você tirar o 5 daqui de baixo, eu vou fazer a operação contrária quando eu passo do outro lado do sinal de igual. Então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar ele por 5. Por quê? Olha que legal. É como se fizesse 5 dos dois lados, né? Vezes 5. Aí esses 5 aqui se cancelam e aquele lá fica lá em cima. Quantos que é 8.800 vezes 5? Se você fez a conta aí rapidinho, você vai ver que vai dar 44 mil, tá bom? Então, aonde tem esse valor, eu posso pôr 44 mil, tá, professor? Mas e aí? E aí, se você resolve o valor do A, que é o que você vai fazer agora, né? Que número vezes 22 dá 44 mil? Ah, não sei. Então, passo 22 dividindo. Quando você passa o 22 dividindo, e você resolve isso, né? Você pode pensar também que é 44 vezes 1.000. E 44 dividido por 22 dá 2 vezes 1.000, vai dar 2.000. Caso contrário, você resolva a divisão de 44 dividido por 22. E não tenham medo, gente, de colocar lá toda aquela parte da matemática básica mesmo, dividido por 22, e resolver aqui, tá? Porque é assim que vocês vão conseguir chegar no resultado certo, tá? Então, o irmão A recebeu 22. Essa é a pergunta? Sim, essa é a pergunta, então você respondeu. O que você deveria tomar cuidado numa questão como essa? Você poderia ter que responder quanto é que o terceiro irmão ganhou, né? E aí, o que você faria? Aí você teria que descobrir quanto é que vale o B e colocar ali, tá bom? Ou usaria esse termo aqui. Mas enfim, tá? Então a resposta certa, 2.000. Tá? O irmão recebeu 2.000 e para achar os outros valores tem que ficar resolvendo as frações, tá bom? Gente, eu não vou ficar mais nessa questão, poderia falar mais sobre ela, mas eu trouxe uma outra aqui que é bem semelhante a isso. Tá? A gente vai equacionar um negócio e uma das formas da gente equacionar é usando regra de três. Nesse caso, não era uma regra de três. Regra de três é o equacionamento mais básico que tem, e eu trouxe essa questão aqui para falar sobre a regra de três, que é a segunda parte que foi me perguntado também, tá? Me perguntaram ali no grupo, eu vou falar sobre isso. Eu acho bem legal de falar de regra de três, porque regra de três é o básico daquele negócio que a gente fala de proporção, né? Tem a proporção direta, que é a regrinha que a gente vai usar aqui agora, né? Se uma coisa aumenta, a outra coisa aumenta junto. E tem a relação inversa, né? A proporção inversa, né? Por exemplo, se eu aumentar o número de trabalhadores, eu aumento o tempo do trabalho ou eu diminuo o tempo do trabalho, certo? Então tem a relação inversa também. Tá, mas vamos ver como que é essa relação aqui, ó. No Brasil, quase toda a produção de latas de alumínio é reciclada. As empresas de reciclagem pagam 320 por 100 quilos de latas usadas, sendo o quilograma correspondente a 74 latas. Isso é de especificação do peso do alumínio, tá bom, gente? Se fosse feito de outra coisa,
com certeza pesaria diferente. De acordo com essas informações, quantos reais receberá um catador ao vender 703 latas de alumínio? Tá? Então a pergunta é quantos? Quantos reais? Tá, então vai ter que fazer um cálculo para chegar nesse quantos reais aí. E se você já se ligou aqui, você viu que não é tão difícil de fazer aqui, ó. O 320 vezes 10 quilogramas, vezes 10 não, né, gente? Vezes 100, proporcional a 100. Vamos voltar, volta tudo. 320 proporcional a 100 quilogramas. Então, se eu quero saber o valor de 1 quilograma, faço x, vale 1 quilograma, tá? Aí você faz a regra de 3. Ah, mas eu sei fazer de cabeça. É claro, gente. Só que se você faz de cabeça, você não equacionou. E quando você faz a regra de 3, você está equacionando, tá? Então, você vai ter de um lado da minha equação, você vai ter o 100x. E do outro lado, você vai ter o 320 vezes 1. 320 vezes 1, 320 mesmo. Né? Que número vezes 100 dá 320? Ah, não sei. Então, o 100 que está multiplicando, passa para lá dividindo. E aí, quando você divide isso, resolve essa fração ali, né? Se você resolver ela, você vai ver que dá 3,2. Quando você resolve ela, você descobre o valor de x. E nesse caso, o x tem um significado não matemático, um significado de valor. Né? Então, ao invés de pagar 320 para 100 quilos, o cara vai pagar 3,2, ou seja, 3,20. R$ 3,20 para cada quilo. 3,20. Faz sentido? Total, né? Se você multiplicar por 100, chega ali em cima. Se você multiplicar por 100, chega ali em cima, tá? Então, eles são diretamente proporcionais, tá? E o quanto que o cara ganha também. Por quê? Porque 1 quilo tem 74 latas, certo? Só que 1 quilo, eu posso substituir aquele valor do um pelo valor dele em peso, em reais, que é 3,2. Tá? Mas não são 74 latas, são 703 latas. Olha que número quebrado, fazendo para fazer você trabalhar, né? E aqui vai ser um xizinho aqui, então, tá bom? Então, essa regra de 3 é um mecanismo de proporção para você verificar as proporções, né? Que número eu vou ter que multiplicar para chegar ali, daí eu descubro a proporção. Bom, e agora a gente vai resolver isso. Para resolver isso, então, eu vou equacionar. Para eu equacionar, então, vai ser x vezes o 74, 74x, igual a 703 vezes o 3,2. Gente, eu fiz uma aula aqui de proporção inversa direta, tá? É só vocês acompanharem a playlist aqui, voltar vídeo e vídeo, que vocês vão passar pelo edital inteiro do Banco do Brasil, tá bom? E podem fazer perguntas e mandar questões. Vou deixar aqui o link para conversarem diretamente comigo. Pode, mandar perguntas, fazer questões sempre que precisar. Bom, vamos lá. Ah, tá equacionado, né? Ah, mas você não multiplicou. É isso que eu ia falar, gente. Tá, no caso aqui, eu vou multiplicar, tá? Se eu fizer essa multiplicação aqui, não sei como você faria isso, tá? Mas o correto seria você fazer ela usando a vírgula, mas você faz o valor sem pensar na vírgula e coloca ele lá no final. É uma coisa que a gente sempre fez. E por ter dois dígitos aqui embaixo, dois algarismos, né? Então eu vou ter duas linhas de valores ali. Uma para o 2, que é 2 vezes 3, que dá 6, 2 vezes 0 e 2 vezes 7, que vai dar aqui então 1406, ou 1406. E na linha de baixo, que é a linha da dezena, então você põe um sinalzinho de mais, ou põe um zero aqui, né? Que está ali, o 3. Então é 3 vezes a fila de cima. 3 vezes 3 que dá 9, 3 vezes 0 que dá 0, e 3 vezes 7 que dá 21. Aí você somando tudo isso, vai me dar aqui 6, 9, 4, 2, 2. Então dá 22.496, tá? Gente, e não tenho medo de resolver isso, porque eu estou dizendo isso. Tá? Eu fiz na calculadora agora há pouco, mas a gente tem que saber fazer isso nesse formato aqui, ó. Então, que número vezes 74 dá esse resultado? Ah, eu não sei. É claro que você não sabe. Essa aqui é a pergunta, né? Porque se você resolver essa divisão, você vai chegar no resultado. E esse resultado vai ser em reais. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu coloquei na minha regra de 3 um lado, a resposta do mesmo da mesma coluna ali, né, vai ser sempre a mesma unidade. Então, se eu resolvi o x e ele está em reais, vai ser em reais.
né? Do lado de cá a gente fez igual, né? Então a gente fez em reais, virou reais. Ah, eu poderia resolver o quilo antes. Você poderia achar quantos quilos valem o X, claro. E depois você substitui aqui, né? Mas enfim. E aqui vai dar quanto? 22.496 dividido por 74. Tá bom? Essa divisão eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom, gente? Coloca a divisão lá no processo se tiver dificuldade. Não tem problema você tomar um tempo aprendendo a resolver divisão fora da hora do concurso. O problema é querer aprender na hora do concurso, tá? Então você pode fazer assim: ah, tem dois algarismos, pega dois algarismos ali, aí não cabe, pega mais um então. Quantas vezes cabe ali? Beleza? Faz isso, faz isso. É exercício. Pensa na musculação, né? O que que é a musculação? Você faz exercícios para ficar forte no momento da prova. O que que são exercícios de matemática? Tá? Então você exercita para você ficar forte até o momento da prova. Bom, se você resolver isso, você vai ver que vai dar 30,4, né? Ou, no caso, como por ser dinheiro, 30,40. Então, a nossa resposta nesse caso era a letra E. A outra eu não coloquei as alternativas ali, tá bom, gente? E às vezes a alternativa confundem, né? Olha como os valores são bem próximos. Então, você tem que saber resolver essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui, você tem que saber resolver ela certinho, tá? Certinho, para você saber colocar o zero ali, colocar o 4, porque é isso que o concurso quer saber, se você sabe, tá bom? Na real, né, gente, a ideia de todo concurso é essa, né? De que se você consegue ser aprovado naquele formato, você vai estar bem no trabalho que você vai fazer, né? Já imaginou aí sei lá, um defensor público aí não consegue passar no concurso, né? Um professor não consegue passar no concurso, tá? Então a ideia do concurso aqui é seja capacitado naquele momento que você vai começar a exercer a função. Tá bom, gente? Eu queria agradecer a vocês que me acompanharam até esse momento. Se inscreve no meu canal, né? Sabem disso. E compartilhe esse vídeo, gente, tá? Eu quero chegar aqui ao 1.000 inscritos, aos 1.000 inscritos, tá bom? E por enquanto é isso daí, tá? Continuem aqui que eu vou fazer mais questões para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.